Eu sei que você tem um seu predileto. Eu não tenho, Geraldinho? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de finas joias. Quem mais? Você tem um também, não tem, ministro? Um provérbio. Sim. O amor encoberto. Melhor palavra dura do que o amor encoberto. Se é Deus que dirige os nossos passos, como poderá Deus, o homem entender o seu caminho? Ivan, né? Desculpa, Ivan, né? Desculpa, eu esqueci. O Jean. Vai ter com a formiga o cabo preguiçoso. Seja o outro que te louve, não a tua própria boca. Suzy, quer falar? Nas mãos do Senhor. E esse, segundo o seu querer, o inclina. Esse é clássico. Provérbio 21. Esse. Geraldinho, vai lá, Geraldinho. Falar sem olhar a Bíblia, hein? Sem olhar a Bíblia. Fala, Toninho, um provérbio. Vai, Toninho, fala. Fala um provérbio. Boa, Toninho. Tá vendo? Sr. José, você lembra de algum? Um provérbio? Paulo Paiva, Altair. Quem se arrisca? Douglas. Sem ler. Sem ler não vale. Sorte se lança um regaço. Não vale ler. Celeste. Não vale ler. Coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quer arriscar um, Raimundo? Não? Vai, Poliane, vamos lá. Poliane. Em todo o tempo amo um amigo, na angústia se faz o irmão. Joãozinho, quer arriscar? Não, Joãozinho. Vai, Raimundo. Isto, filho meu, não esqueça dos meus ensinamentos. Guarda no coração, não é isso? Volta aí, vai lá, volta aí. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Paulo Paiva. Como é que é, Paulo? A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a bem utiliza, come do seu fruto. Quem não se lembra daquele provérbio? Quem não se lembra daquele provérbio que diz assim: é melhor você morar no canto do eirado do que com mulher rixosa e iracunda. Camila, Verjane. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá, também. Percebe, meus irmãos? O livro de Provérbios é assim. Né? É aquele texto curto que ele impacta, fica no nosso coração, ele cola e a gente vai levando com ele. É o livro de Provérbios. É um livro que nós vamos ver que tem uma riqueza muito grande por trás do livro de Provérbios. Ok? Na verdade, o livro de Provérbios, ele é uma série de poemas de abertura que vai elogiando a sabedoria e ele vai advertindo a loucura. Ele sempre faz assim. Ele elogia a sabedoria e ele adverte contra a loucura. E aí você tem uma coleção de provérbios de sábios que ensinaram a sabedoria para o povo de Israel, que é a sabedoria que nós temos para o nosso coração.
Nós já fizemos um desafio aqui, 31 dias, como Provérbios tem 31 capítulos, você lê um provérbio por dia, um capítulo por dia. É um livro muito amado. O livro de Salomão, o livro de Provérbios, você tem alguns autores que são principais ali. Você tem Salomão, você tem alguns sábios que aparecem, que a gente não sabe, você tem Agur e você tem a mãe de Lemuel. E ali são todas arranjadas, algumas são desconhecidas de nós, ok? Mas a ênfase maior do livro de Provérbios, sem dúvida nenhuma, é o que foi o temor. Quem falou o temor do Senhor? Foi Camila. Esse é o versículo que é chave no livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que ele quer, na verdade? Qual que é a ênfase? Ele vai dizer que a sabedoria começa com o temor do Senhor e a confiança em Deus. É assim que funciona, com a confiança em Javé. A sabedoria começa com o temor do Senhor e com a confiança em Deus. Mas no nível prático, consiste em você fazer escolhas sábias entre o comportamento bom e o comportamento mau. Nós vivemos nessa situação. Toda hora estamos fazendo escolhas. Toda hora estamos vivendo, tem que tomar decisões, toda hora tendo que nos posicionar, toda hora tendo que responder. E nada melhor do que as palavras sábias, para a nossa vida, para o nosso comportamento. Tal sabedoria deve ser desejada acima de tudo, a fim de viver uma vida plena e piedosa. Quem lê o livro de sabedoria, de Provérbios, né, Valtei? Quando você acaba de ler, você fala assim, puxa, eu queria ter guardado cada provérbio. Eu queria ter, sabe, eu preciso disso. Você vai lendo, aí fala sobre a língua, fala sobre o temor, fala sobre os inimigos, fala um monte de coisa, e você fala, puxa, eu queria guardar isso no meu coração. Porque é assim o livro de Provérbios. Mas a ideia básica dele é que a sabedoria começa com o temor e com a confiança em Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Numa visão geral, o livro de Provérbios vai dizer que a maior parte do livro de Provérbios ele é composta de coleções, de 6 coleções de provérbios, que vão oferecer orientação específica para os jovens. Porque Salomão já estava mais idoso, ele escreve o livro de Provérbios, um homem um pouco mais maduro, e escreve para orientar os jovens. Só que tem muito mais do que para os jovens. Okay? Embora o seu valor não seja de forma alguma limitado a qualquer faixa etária, ele vai dizer sobre como viver de forma moral e você beneficiar o mundo ao seu redor. Nós sabemos que, eu sei que você já teve experiências que você passou, e aí depois, quando você foi ler Provérbios, você fala assim, faltou isso aqui. Eu vacilei aqui. Olha aqui que eu errei. Eu já tive essa experiência várias vezes. Meu Deus, por que eu não fiz isso aqui? Se eu tivesse feito isso aqui, não teria. Se eu tivesse travado a minha língua, se eu tivesse agido assim, se eu tivesse esperado um pouco mais, se eu tivesse sido paciente. É assim o livro de Provérbios, Então, ele é uma coleção de seis coleções que vão trazer orientação especificamente para os jovens, mas de forma mais geral. Em ambos os lados dessas coleções, existe um começo, um prólogo, com vários poemas. E aí eu vou pedir para você abrir Provérbios 1, versículos 8, por favor. Provérbios 1, versículo de número 8. Ele vai fazer uma introdução aí. Que essa introdução vai até o capítulo 9, versículo 18. Mas nós não vamos ler tudo. Okay? Que ele vai falar sobre a sabedoria. Vamos ler o versículo. Vamos ler do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 19. É bom que vai trazendo a nossa memória. Provérbios capítulo 1, versículo 8 a 19. Vamos comigo? Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a sua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os inocentes, traguemo-los vivos,
como o abismo, e inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as suas veredas, os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Então é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, teoricamente, você tem um começo com vários poemas que vai enfatizar a importância de você ouvir os sábios. É interessante isso, né? Tão moderno hoje isso, Raimundo. Porque uma grande dificuldade que a gente tem hoje é de ouvir. E ouvir os sábios ainda mais. Porque muitas vezes nós achamos que eles são arrogantes. Nós achamos porque um homem ou uma mulher, porque ele tem mais experiência, ele não tem nada para ensinar para nós. Vários casamentos se dão mal por causa disso. Porque não percebe, às vezes, um casal que viveu tanto tempo, tem tanta coisa para ensinar para quem está começando. Ou até mesmo na vida da igreja, você pega pessoas mais crentes, mais experientes, já passaram por tantas coisas, a gente fala, não tem nada para me ensinar, eu sei tudo. Então, o livro de Provérbios é esse livro de um homem maduro, que trazendo instrução para os jovens, para que ele, no seu bom comportamento, no seu bom parecer, nas suas escolhas, para ensiná-los nas suas escolhas. Por isso que é a importância de você ouvir os sábios também. Existe um epílogo também de um poema. Vamos lá, dá uma olhadinha, capítulo 31, no finalzinho. Capítulo 31, esse aqui foi o que a Leninha falou. 31, versículo... Vamos bem no finalzinho. Né? Capítulo 31, vamos ler o versículo 29 a 31. Vamos comigo? Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Okay? Então, ele termina que idealiza uma esposa que é caracterizada pela sabedoria. Ele começa falando sobre a sabedoria, chamando a atenção para que se ouça os sábios, e termina com o exemplo de uma mulher sábia. E ninguém falou aqui, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a destrói. Então ele dá exemplos daquilo que ele passou. E existe no meio um preâmbulo também, que é logo no comecinho, nós vamos dar uma olhadinha lá, que apresenta o título, a finalidade e o tema do livro. Volte lá, Provérbios 1, do versículo 1 ao versículo 7. Aqui é a introdução do livro, mostra o título, mostra a finalidade e mostra o tema do livro. Vamos comigo, Provérbios 1, de 1 a 7. Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A nossa geração tem uma tendência muito grande, Vinícius, de confundir conhecimento que você adquire com sabedoria. Ok? Às vezes a gente pensa assim, porque o cara estudou muito, ele é mais sábio. Ledo engano. Não há uma proporção direta. Sabedoria aqui, como ele está dizendo, tem a ver com o temor do Senhor. O temor do Senhor pode ser uma pessoa analfabeta, mas ela teme ao Senhor. E ela vive conforme essa sabedoria. Ela cria os seus filhos, ela os instrui, ela administra a casa, ela administra os seus negócios, ela administra a sua vida.
ela administra depois os netos que vêm, ela se convive com os seus vizinhos, ela convive com os seus vizinhos, convive bem com os seus familiares, ela dá instrução, ela, como o Provérbios mostra lá, né, Valtair, a mulher sábia, ela faz roupa para casa, os seus filhos não passam frio, a mulher sábia, né? Então, a sabedoria, às vezes, confunde, as pessoas adquirem muita informação, e é bom dizer que a geração de hoje é uma geração que é lotada de informação, mas às vezes lhe falta sabedoria no seu dia a dia. Pois não, Toninho? Exatamente. Isso. Exatamente. Exatamente. Exatamente, Tony. Aqui são são os dois, não é verdade? Que os dois podem ser fontes para contenda e para problema dentro de casa. Então, se você agrupar os provérbios, você pode identificá-los dentro do próprio livro. Você vai encontrar provérbios de Salomão, você vai encontrar provérbios do sábio, que a gente não sabe direito quem é, do sábio 2 aqui, de Salomão novamente, capítulo 25 a 29, de Agur e de Lemuel, são os textos que você vai encontrar. Se você ler esses textos e estudá-los à luz dos primeiros capítulos, que ele vai exigir a sabedoria, vai falar que o filho sábio, ele ouve sabedoria, que ele busca sabedoria, você vai ver que, com essa ênfase, há uma necessidade maior de você obter sabedoria. E você rejeitar a loucura. Loucura não é o cara doido, Sr. José. Loucura, na verdade, é aquele que não anda em retidão. Isso aqui é loucura para Provérbios. Percebe como é bem diferente do conceito que a gente tem hoje? Né? O louco para Provérbio é aquele que não evita o mal, é aquele que não anda em retidão. Né? Tem muitos loucos por aí. Né? Ele vai fazendo escolhas, e ele vai fazendo opções na vida, e vai se afastando cada vez mais. Então, a ênfase é uma ênfase muito grande de você obter sabedoria. E cada vez que você mais obtém sabedoria, sabe o que acontece com você? Você se torna uma pessoa mais humilde. Diferente, às vezes, do cara só obter conhecimento. Às vezes, o conhecimento leva à arrogância. Não estou falando que conhecimento não é bom, gente. Eu amo conhecimento. Tem que ler, tem que se informar, tem que aprender. Não estou falando nada disso. Muito bom, não estou falando isso. Mas o conhecimento pode levar o cara à arrogância. Agora, a sabedoria não. A sabedoria, de verdade, no coração do cara, o leva realmente a uma vida de humildade. É assim que tem na Bíblia. E cada vez que você busca sabedoria, é isso que está em Provérbios, mais sabedoria você vai achar. E mais sabedoria você vai querer. Mais sabedoria você vai desejar. É assim que funciona. Mais sabedoria você vai buscar para a sua vida, né? Então a gente encontra isso justamente no livro de Provérbios. E existe uma perspectiva assim bíblica muito profunda no livro, que é o texto que nós lemos, que é essa aqui. Vamos ler comigo, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Okay? Então, o livro de Provérbios, ele é muito comum em várias culturas, mas a gente precisa perceber que os provérbios da Bíblia, presa lá no contexto judaico, ele é uma palavra para o homem em todo o seu contexto, em toda a sua época, em todo o seu momento, em toda a sua circunstância. E eu vou insistir no que eu falei no começo. Eu creio que uma das coisas que nós mais precisamos é de sabedoria. Nós precisamos. Um pai precisa ter sabedoria para liderar a sua casa. Um homem precisa de sabedoria para liderar os seus negócios.
Uma jovem precisa de sabedoria para tratar com a sua vida, tratar com o seu corpo. Uma esposa precisa de sabedoria para lidar com o seu casamento. Um governo precisa de sabedoria, Letícia, para lidar com as questões. A gente tem um bom exemplo de José, um homem sábio. E por que José era sábio? Porque ele temia Deus. Pega um homem como Daniel, né? O próprio rei Davi, eram homens sábios na condução da vida deles. O próprio Salomão, a gente percebe isso de forma muito clara. Eu creio que o que falta no nosso contexto não é mais informação. O que falta é sabedoria. Sabedoria nos falta, muita. A Provérbios fala, por exemplo, assim, para lidar com o vizinho. É um negócio complicado às vezes. Como é que você vai fazer com o vizinho? Vizinho, né, amor? Às vezes, de vez em quando entra uns negócios desses, né? Então, assim, um vizinho com problemas que acontecem. Por exemplo, com o seu temperamento. Como é que você vai lidar com o seu temperamento? Provérbios está cheio de textos aqui. Como é que você vai lidar, por exemplo, com a preguiça? Então, é disso que nós precisamos. Então, no fundo, Provérbios pressupõe não apenas o pacto da lei. Na verdade, temer o Senhor é odiar o mal. Vamos ler esses dois textos? Um se encontra em capítulo 6, versículo 16 ao versículo de número 19. Então, esses provérbios foram adaptados à vida do povo de Israel, um povo que vivia debaixo de uma aliança. Provérbios 6, 16 a 19. Vamos ler comigo? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa. Então, isso tudo aqui está debaixo de uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. Eles conseguem viver assim. Agora, dê uma olhadinha comigo no capítulo 8, versículo 13. Porque ele vai dizer aqui que temer ao Senhor, por outro lado, é odiar o mal. Versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Okay? Então é isso que ele vai dizendo, né? Vai falando para o povo de Deus como um todo. Ok? Então, quando a gente começa a pensar um pouco sobre provérbios, a gente percebe assim a profundidade de um homem maduro que passou por situações A e B, mas ele, na verdade, tinha uma relação com Deus, e essa relação com Deus é que deu a ele condições para poder expressar isso aqui e nos abençoar de forma tão profunda. Okay? É bom que a gente faça uma pequena comparação entre provérbios e salmos. Tá? Eu acho que é muito útil a gente refletir sobre as duas coisas. As pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Provérbios e salmos, ok? Qual a diferença entre os dois? Os salmos, eles são preenchidos com expressões de emoção, de dor, alegria e de louvor. Eles nos mostram como processar nossas experiências diante de Deus. É assim que funciona o salmo. Como é que você se posta diante de Deus? Como é que você abre o salmo, você vê alguém vivendo assim e praticamente está vivendo até a sua própria experiência como um todo. Como é que a gente processa essa dor? Como é que nós processamos a nossa experiência diante de Deus? Provérbios é um livro um pouco diferente. Nos chama a estudar, a pensar, a aprender a disciplina prática de centralizar todos os nossos pensamentos e ações em Deus. Então, Provérbios, por um lado, ele está chamando você a pensar, a estudar, a refletir, enquanto que o Salmo você se derrama diante de Deus nas suas expressões da sua dor, do seu sofrimento, da sua alegria, das suas angústias. Aqui não. Aqui ele está falando para você parar para refletir.
você aprender a disciplina, você aprender a se posicionar diante do mundo, diante das pessoas, diante da sua casa, diante do governo, diante do trabalho e tudo mais. Você aprender a centralizar os seus pensamentos. Quando você abrir a sua boca, as pessoas perceberem, tem um homem sábio aqui. Quando ele abre a sua boca, é um homem sábio, uma mulher sábia que está aqui. Então, Provérbios é um pouco diferente nesse sentido. Toda vez que você lê Provérbios, ele chama você para refletir. Puxa vida. Né? O Jean, né, falou sobre vai ter com a formiga preguiçoso. Não é verdade? Vai ter com a formiga. Ela não tem general, ela não tem nada. Absolutamente nada. Não é verdade? Aí você para pensar e fala assim, como é que é isso? Como é que isso funciona? Então você para refletir, aprender a disciplina, você centralizar os seus pensamentos, as suas ações a partir do querer de Deus. De fato, uma das principais mensagens de Provérbios é: você nunca pensou o suficiente sobre isso. Você nunca pensou o suficiente sobre todas as questões da vida. É isso que Provérbios vai abrir os nossos olhos. E é sempre assim. Quando a gente lê aqui sobre língua, sobre nosso comportamento, fala, nossa, será que eu já fiz isso? Você começa. Então, essa que é a diferença um pouquinho. Outra questão também, os Salmos é sobre como nos lançarmos completamente em Deus, né, a Deus, por meio da nossa fé. Como nós nos lançamos, como é que nós experimentamos a vida, Raimundo? Como é que nós clamamos as nossas orações, nos portamos diante de Deus? Provérbios não. É sobre como eu, confiando em Deus, eu devo então viver essa fé. Percebe a diferença? Como é que eu me lanço completamente diante de Deus? Por meio da minha fé. São as minhas orações, é os salmos. Mas agora, como é que eu, confiando em Deus, eu devo viver essa fé diariamente? É o que Provérbios nos chama a pensar. Diariamente. E como eu falei com vocês, todas as vezes que a gente lê Provérbios, a gente fala, nossa, eu estou errando demais. Né, Walter? A gente marca aqui de novo. Puxa vida, marquei esse provérbio, esse aqui vou levar comigo. O momento que você está passando, Letícia, é o momento daquele, parece que daquele provérbio, ele fala mais alto. Se você ler mês que vem, parece que é outro provérbio que ele fala mais alto. Né? Há um problema no trabalho, você fala assim, nossa, esse provérbio encaixou aqui, vou agir isso aqui. Né? É assim que funciona. E aí, no caso aí, a ira entra. A ira? Então entra aqui, Toninho. Você vai aprender a disciplina. E você vai ter que aprender a centralizar todos os seus pensamentos e suas ações em Deus. Inclusive a ira. Inclusive a ira. Você tem que aprender. Percebe que Provérbios é assim. É você parar para refletir, você pensar, você ponderar. Como é que Deus quer que eu viva diante dessa situação? É Provérbios. Quando você está vivendo a situação e está lá conflituosa a situação, você clama a Deus em oração, salmos. Ok? Você está lá, você clama a Deus. Mas você vai ter que olhar para a situação, vai ter que viver uma situação, você tem que buscar Provérbios. Como é que eu vou ver a situação aqui? Como é que eu vou fazer essa escolha? Como é que eu vou viver assim? Como é que eu vou fazer? Então, é o livro de Provérbios. Inclusive a ira, Toninho. Porque Provérbio está cheio disso. Cheio dessas nossas emoções, dessas questões que muitas vezes nos colocam até em confusão, inclusive. E nos levam em vários tipos de problema. Ok? Salmos, meus amigos, é sobre como nos lançarmos completamente a Deus em fé. Ok? Nós já falamos isso aqui. E aí tem uma ilustração interessante que vai dizer para nós o seguinte. Ele vai fazer uma comparação interessante. Ele vai dizer o seguinte: se a Bíblia fosse um armário de remédios, o salmo seria aquele unguento colocado na pele inflamada para acalmá-lo. Está doendo, você vai lá, busca um unguento e põe o salmo, Josinho. Ai, que coisa boa, puxa vida. E Provérbios? Seriam mais como sais aromáticos para despertar o estado de alerta. Não está doendo tanto, né? Não está doendo, mas é para me deixar mais alerta,
diante do momento que eu estou vivendo, das decisões que eu preciso tomar, como é que eu vou sair na rua, como é que eu vou me comportar, como é que eu vou viver no trabalho, como é que eu vou viver com o meu dinheiro, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou viver isso. É como uns sais aromáticos, que vai, na verdade, despertar o seu estado de alerta. Você pode perceber, quando você acaba de ler Provérbios, parece que o seu estado de alerta fica mais assim, né, Paulo? Falando, agora, hoje eu estou bem, hoje a coisa vai. Salmos não. Salmo é um remédio que você precisa para curar no momento que está doendo demais. Aí você busca lá esse remédio para acalmá-lo e para curá-lo. Ok? Então aqui nós vamos ver algumas dicas para a gente estudar o livro de Provérbios, para a gente poder absorver mais do seu conhecimento e da sua fala. Primeira coisa que a gente vai perceber é que Provérbios ele tem parte de poesia nele. Provérbios como poesia. A outra parte é Provérbios como pedagogia. Tem a ver com ensino. Poesia não. Poesia tem a ver com as questões da vida diariamente, né? Então, Provérbios não é um conjunto de passos simples para uma vida feliz. Né? Hoje, Vitória, foi Camila, me mandou foi você que mandou aquele negocinho, né? Um professor de Harvard, ele dá aula sobre felicidade, né? Milhares de pessoas vão lá para dar aula sobre felicidade. Li um pouquinho lá, aí eu acho assim legal a pegada deles, mas eu falo assim, se não tiver o temor do Senhor, não vai, né? Então fica faltando alguma coisa aqui. Não, é mais assim, uma questão psicológica de você aprender a controlar a sua vida, você não se deixar levar pelas pressões do tempo, coisas parecidas. Provérbios também fala sobre isso, mas ele fala a partir de um viés do que Deus quer para nós. Porque no final, qual que é o conceito de felicidade do mundo? Como é que é o conceito de felicidade do mundo a parte de Deus? Como é que é? É importante você crer em Deus, mas... E lá no finalzinho ele fala assim, não, aí o cara perguntou, você é uma pessoa feliz? Não, eu sou uma pessoa feliz. Eu faço isso, depois eu pratico yoga também. Aí eu falei assim, não tem como o cara não fugir da questão espiritual. É impossível. Não é verdade? Passa essa impressão assim para nós. Provérbios não é um conjunto de passos simples para uma vida feliz, pelo consumo rápido. Porque esse provérbio está chamando você a refletir, não é consumo rápido. Ele vai fazer você ter que pensar. E como faz a gente pensar? A gente acaba de ler provérbios e fala assim, não vou fazer isso, né, Raimundo? Isso aqui não vou fazer. Eu vou controlar minha língua. A partir de hoje eu vou controlar minha língua. Não vou fazer nada. Você pensa, não, pisa na sua língua de novo. Entendeu? Um provérbio é uma forma de arte poética que incute sabedoria em você. Quando você está lutando para buscar sabedoria. Quando você está lutando para poder conviver com as questões do seu dia a dia. Então, ele faz isso de uma forma poética para nós. Tá vendo? Talvez a marca mais fundamental da poesia hebraica, e aí, gente, é só uma regrinha que nos ajuda a ler tanto os Salmos quanto Provérbios, é que a poesia hebraica ela tem uma estrutura na língua que a gente às vezes passa meio batido, mas nos ajuda a compreender o que o texto está dizendo. É o que eles falam de paralelismo. O que é um paralelismo? Ele vai dizer o seguinte, sempre são assim, ó, são duas frases, aqui você tem duas frases. Ó. A justiça protege a pessoa íntegra, primeira frase. Segunda frase, mas a iniquidade derruba o pecador. Então são duas frases que você tem aqui, ok? E aí... E elas são colocadas, elas têm uma conexão entre elas. A primeira frase tem uma conexão com a segunda frase. E normalmente no paralelismo, obrigado, Isaac. Normalmente nesse paralelismo, volta aí, a segunda frase, ele vai amplificar o que ele falou na primeira frase. Ele vai trazer um conceito novo para fazer com que aquela primeira frase ela se torne ainda mais profunda ou em caminho para uma direção que você nem esperava, muitas vezes. Okay? Então, olha só para a gente tomar uma ideia aqui. Ele vai ampliar esse pensamento da primeira frase.
Olha, lê essa frase aqui, esse versículo aqui comigo. O que vai acontecer, antes da gente ler, é que esses dois pensamentos, eles se esclarecem mutuamente e aguçam a nossa compreensão. Olha cá, vamos ler comigo aqui, ó. A justiça protege a pessoa íntegra, mas a iniquidade derruba o pecador. O que tem a ver a primeira frase com a segunda? O que está ligando essas duas frases aqui? É assim que é usado na poesia hebraica. Salmos e provérbios usam isso direto. Se você perceber, na primeira cláusula, nos ajuda a entender a maldade. A justiça protege a pessoa íntegra. Está falando sobre a maldade. É isso aqui? Nos ajuda a entender sobre a maldade. Ele está dizendo que a justiça protege a pessoa íntegra. E protege mesmo. Nós vivemos num país que nós mais queremos isso aqui. Né? Queremos pessoas íntegras. A justiça vai protegê-las. Ok? E aí ele vai dizer que essa integridade aqui, ele vai dizer que na segunda cláusula, ele vai dizer sobre a falta de integridade. Não é o que está dizendo aí, ó. Mas a iniquidade derruba o pecador. Percebe esse paralelismo aqui? Ele vai usar palavras assim, ó. Iníquo, justo, sábio, tolo. Parecem constantemente e repetidamente. Na verdade, significam coisas um pouco diferentes em cada provérbio. Então, quando você lê o livro de Provérbios, fique atento a esse paralelismo. Porque ele vai jogar luz, você fala assim, olha, ele trouxe um conceito que eu não tinha ideia, muito mais profunda. Na primeira parte, ele fala sobre a gente entender a maldade. Mas na segunda, que maldade que é essa? Ele vai dizer que a maldade aqui é falta de integridade. A iniquidade derruba o pecador. Ok? Então é isso que ele vai dizer no livro de Provérbios como um todo. Outra característica que a gente vai aprender na poesia hebraica, que nos ajuda também, e isso é muito rico, são as imagens. Ele usa imagens muito vívidas. Muito vívidas. Olha aqui comigo aqui. Vamos ler comigo aqui, Provérbios 11, 22? Uma mulher bonita, mas tola, é como um anel de ouro no focinho de um porco. Eu tenho lá em casa, pena que eu não pude ver aqui, Joãozinho, mas a Bíblia, a mensagem, eu podia ter trazido a Bíblia, a mensagem, porque ele traduziu de um jeito mais, assim, mais contemporâneo, né? Então, isso aqui está cheio de imagem, gente, aqui, ó. Você imagina, você fica pensando horas a fio, como é que é um anel de ouro no focinho de um porco? Percebe? Então está cheio dessas coisas. Vamos ler aqui o 10, 26. O empregado preguiçoso é como vinagre nos dentes. Eu acho que isso aqui você consegue perceber melhor, né? Como é que é, Lelê? Você passou vinagre nos dentes, seu José? Nunca passou? Eu já passei vinagre nos dentes, ok? Ah, é horrível. Nossa, dá vontade de cuspir aquele troço. Sua boca fica toda... Fica sensível, você fica... Ô, gente, vocês não tiveram dor de dente, não? Meu filho, na dor de dente você passa qualquer coisa na boca. Mandar passar, você está passando, Paulo Pá. Você tem que ficar ali daqui a dor. Né, Raimundo? Então, a gente encontra isso muito, muito em Provérbios. Essas imagens vívidas assim. E é isso que torna a poesia linda. É isso que torna a beleza do livro. Que você fica imaginando tudo isso. E é de uma profundidade, assim, de uma profundidade bela demais. Uma mulher linda. Mas ela é tola. Perdeu toda a sua beleza por causa da sua tolice. Acabou ficando feia. Quer dizer, a tolice dela a tornou feia. Foi ela abrir a boca para mostrar a sua tolice. Não é verdade?
Então é assim que a gente encontra muito em Provérbios. Você tem também em Provérbios imagens e metáforas, que são convites para pensar as muitas maneiras como isso é assim. Se um provérbio diz, por exemplo, os moralmente bons sempre têm uma vida boa. Aí você vai ler em outro provérbio, parece que ela vai se contradizer. Às vezes o moralmente bom sofre. Ó. Os moralmente bons sempre têm uma vida boa. Aí você lê no outro provérbio e fala assim, ué, parece que ele está se contradizendo aqui. Às vezes o moralmente bom sofre. Nós, leitores modernos, achamos que encontramos uma contradição. Isso porque pensamos em provérbios como promessas individuais ou comandos individuais. Mas geralmente eles não são nenhum nem outro. Cada um é uma descrição de algum aspecto de como a vida funciona. Porque a gente vai perceber, gente, a vida é muito complexa como um todo. E Provérbios está pegando todas essas partes da vida e colocando. Tem momentos na vida que aqueles que são moralmente bons, eles têm uma boa vida. Mas tem momentos na vida também que às vezes os moralmente bons, eles sofrem. Ele não está contradizendo uma coisa com a outra. Ele está ampliando ainda mais essa ideia daqueles que são moralmente corretos aqui no texto. Ok? Então, Provérbios você usa muito a ideia das metáforas e das imagens aqui para o texto. Outra coisa, por exemplo, Provérbios 19 diz assim. Vamos ler aqui comigo, na amarela? Os servos simplesmente não entendem a razão pela qual eles deveriam fazer as coisas. Então você tem que ser muito rigoroso com elas. Esta parece ser uma declaração abrangente sobre as suas capacidades. Mas Provérbios 17:2 nos diz assim, que um servo sábio pode acabar sendo melhor do que um membro da família. Um servo. Tem um provérbio que eu gosto muito que ele diz assim, né? Ele diz assim, é melhor o vizinho perto do que o irmão longe. É melhor um vizinho perto do que um irmão longe. O que eu quero dizer com isso aqui? Somente quando os dois são colocados juntos, que parece que as coisas não estão encaixando. Ele está falando que os servos simplesmente não entendem a razão pela qual eles deveriam fazer as coisas. Depois ele fala que um servo sábio, poxa, se ele é sábio, ele deveria entender como ele tem que fazer as coisas. Somente colocamos os dois juntos, podemos ver que 29:19 não está falando sobre todos os empregados e empregados, mas sim sobre aqueles com uma atitude indiferente. Então, quando você lê Provérbios, você pode encontrar essas contradições, sabe, Celeste? Parecem contradições, mas não são. Ele está ampliando o nosso universo com respeito à vida. A gente vai encontrar, por exemplo, Provérbios sobre o casamento, né? Tomando por si só, se aplica em todos os casos, e assim vai, né? Então, Provérbios, no fundo, eles produzem uma imagem completa e multidimensional. Ele traz uma visão muito mais ampla com respeito à vida, com respeito ao ser humano, com respeito à relação do homem com Deus. E por que você tem toda essa complexidade aí do livro de Provérbios? Só por causa disso aqui, ó. Porque nós vivemos num mundo caído, distorcido pelo pecado. Por mais que a gente tente, sabe, Poliano, colocar tudo assim numa regrinha certinha, ninguém vai conseguir. Na verdade, o iluminismo tentou fazer isso, até com o comportamento humano. Eles tentam achar todas as possibilidades, as probabilidades do comportamento humano. Gente, quando o cara tira um mapa da cabeça do cidadão, e aí compara com o outro, ele está dizendo, tá vendo, isso aqui parece, esse aqui cometeu assassinato, porque tem uma parte vermelha aqui, esse aqui é esquizofrênico, esse aqui... O que eles estão querendo traduzir? Eles estão tentando, sem, não tem como, estão tentando desvendar como é que funciona o homem, como o homem funciona como uma máquina. Porque é isso que aconteceu com o iluminismo. O homem virou uma máquina. Se Deus não existe, o homem é uma máquina. Não sobra nada. E os sábios sabem que a ordem criada nem sempre funciona, nem é sempre fácil discernir. Apenas todos juntos, os provérbios nos trazem uma visão sábia, com nuances, teologicamente rica e multifacetada do mundo. É o livro de Provérbios, é assim que a gente vai encontrar aqui no livro de Provérbios, por causa disso. Outra forma, Provérbios não é só como poesia. Provérbios, ele é um professor, ele é um pedagogo, ok?
ele funciona como pedagogia para nós. O livro de Provérbios era originalmente um manual para a instrução de homens jovens. Hoje nós estamos precisando de um manual para dizer como ser homem. Estou falando sério, gente. Nós vivemos uma crise do masculino. Não estou brincando, não. Estou falando sério. Nunca vi uma juventude que tem tanta dificuldade para se identificar como homem. Eles não sabem mais. Estou sendo sério. Nós vivemos esse tempo assim. Né? Com o aumento no movimento feminista. Kelly teve um dia desse, semana passada, aqui em Itabira, uma palestra, né, com várias gente aí na cidade. Ela estava coordenando a palestra. O título da palestra é O Empoderamento Feminino. Não é verdade? Então, Provérbios era um manual para a instrução de homens jovens. Os destinatários sempre são filhos, Raimundo. Sempre são os filhos. Né? Quem aqui como pai, na criação dos seus filhos, volta aí, juntou os filhos em volta, assim, nós vamos ler Provérbios agora, hein? Vou ensinar você como é que funciona aqui. Aí pega o livro de Provérbios. Né? É lógico que o livro de Provérbios você vai encontrar advertências, por exemplo, não é só para filhos masculinos, para mulher adúltera, você vai encontrar isso aqui, por exemplo, capítulo 5 ou capítulo 7, vai falar sobre isso aí, ó. Dê uma olhadinha assim por alto no livro, ó. Advertência contra a lascívia, advertência contra servir de fiador, advertência contra a maldade, advertência contra a mulher adúltera. Né? Então, não devemos concluir disso tudo, contudo, que Provérbios é mais negativo em relação ao caráter feminino do que o masculino. Não tem isso em Provérbios. Você não vai encontrar isso. Ou que as mulheres não devam ser instruídas em sabedoria, enquanto os homens é que deveriam ser instruídos em sabedoria. Não é isso que o Provérbio está dizendo. Bom, não é bem isso que nós encontramos lá. O que a gente vai ver no livro de Provérbios é que a criação e disseminação de Provérbios exigiu muita arte e aprendizado profundo. Ainda em Provérbios 1:8, 4:3 tal, em outros lugares, é pai e mãe que estão instruindo o seu filho. A mãe era uma voz autoritária junto com o pai. Os dois estavam presentes na criação dos filhos. Os dois haviam respeito por ambas as partes, tá ok? Então, os filhos, eles eram treinados na poesia e na sabedoria. Era assim que funcionava e que deveria funcionar. Alguém poderia ler Provérbios 31, versículo de número 26, por favor? 31, 26. Pronto, fala com a sabedoria, e a instrução fiel está em sua língua. Então são termos que são usados longamente aqui para transmitir sabedoria em todas as eras, não só pensando no aspecto feminino, ok? A gente nunca pode esquecer que os provérbios foram escritos não para literatura privada. Aqui é um detalhe que às vezes a gente tem uma certa dificuldade. Ele não foi escrito só para a sua vida particular em si, porque não era bem assim que funcionava, mas como um manual a ser trabalhado em uma comunidade de aprendizes. Estava todo mundo aprendendo, João Alexandre. Era assim que era o mundo judaico naquela época. Esse conceito muito de privado, esse conceito muito individualista, isso é dos nossos dias, gente. Isso é dos nossos dias. Não havia esse conceito lá para eles. Um cara sozinho, sem família, ele estava morto. Ele não tinha, se ele estava fora da sociedade, se ele estava fora do convívio familiar, ele estava morto. Você pega um demoniado de Gadara, você vê que o cara está endemoniado mesmo, tem que tirar ele da sociedade. Você vê que o leproso sofria, por que ele sofria? Porque ele ficava do lado de fora do muro, ele não tinha convívio com a família. Porque naquele tempo, você só era alguém numa família. Você não era alguém sozinho no isolamento. Esse é o conjunto, né? Que a igreja deve expressar isso nos nossos dias. Né? Então não é para ser uma leitura privada, mas como a nossa, trabalhar numa comunidade de aprendizes, com mentores mais velhos e mais sábios. É assim que funciona, no meio dessa comunidade. Ok? Como é que você pode colocar, então, a observação, então, a prática, então, atitudes em pensamentos, palavras e ações? Vai dizer o seguinte, os provérbios de Salomão. Vamos ver, aí aqui eu vou só abrir um parênteses aqui, para a gente mostrar para vocês aqui,
daqui eu vou falar os temas para você. Por exemplo, assim, nós nunca podemos esquecer que os provérbios foram escritos, tá, ok, nós já falamos isso aqui. Abra sua Bíblia aí em Provérbios 1, o versículo 1 e o versículo 6. Volte lá novamente, por favor. Eu só vou dar um exemplo para vocês aqui, como é que a gente pode explorar o livro de Provérbios e enriquecer o nosso coração. Vamos ler o versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Versículo 6. Para entender os provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Acabamos de ler aqui. Ele vai responder nesse primeiro capítulo o que é a sabedoria. Ou melhor, o que é um provérbio. Um provérbio é um ditado poético, conciso, vívido, instigante, que transmite um mundo de verdade em poucas palavras. E é verdade. Ele transmite um mundo de coisas em poucas palavras. Quando ele comparou a mulher bonita, mas tola, usando, como um porco usando um brinco aqui no focinho, rapaz, foi uma riqueza de coisa que passou na sua cabeça, que você vai traduzir. Então é isso que acontece com poucas palavras. As pessoas modernas estão respondendo o que é a sabedoria nesse capítulo. Não tem categoria para provérbios. Eles não são comandos absolutos, nem promessas, e muitas vezes são parciais. Ou seja, eles precisam ser colocados ao lado de outros provérbios sobre o mesmo assunto para obter uma visão completa. São observações sobre como a vida funciona. O objetivo de um provérbio, então, é se relacionar corretamente com a realidade, através do pensamento duro e da reflexão sustentada. Por que Provérbios ele é tão procurado por nós? Porque ele trata da realidade. Ele trata da vida. Hoje existe uma ideia de que as pessoas não vivem. É até uma frase que se usa, fulano precisa tomar um choque de realidade, porque parece que ele está vivendo uma ilusão. Tomar um choque de realidade. Então, Provérbios faz isso para nós. É como é que você se relaciona corretamente com a vida. Com a realidade. Você tem que refletir, você tem que pensar. E essas coisas têm que te sustentar. Um provérbio, diz um autor, é como uma bala dura. Se você simplesmente morder, você fica um pouco fora dela. E pode até ter um dente quebrado. Em vez disso, você deve meditar sobre isso até a doçura da percepção venha. Então, o provérbio tem que ser assim. Você tem que ir degustando, parando, percebendo as questões da vida. A gente quer pegar um texto aqui e já pima, mas ele precisa desse processo como um todo aí, para a gente poder absorvê-lo. A sabedoria, Provérbios vai dizer, não é apenas para pensadores profundos. Nunca foi e nunca será. É assim que você passa pela vida cotidiana. Provérbios ajuda você a saber o que fazer quando seu filho chega da escola com o olho roxo. Provérbio te ensina. Ou quando você de repente recebe dinheiro inesperado. Faz um churrasco, né, gente? Lógico, convida os amigos, faz um churrasco e dá uma festa. Não é verdade? É assim que funciona, Geraldinho? Recebeu um dinheiro que não esperava, vamos fazer um churrasco. Não é verdade? Não precisa de provérbio aqui, eu te oriento nesse troço aí. Só não esquecer de me chamar, o resto tá bom. Ou, por exemplo, quando você perde o emprego, e agora? O provérbio está lá. Ele pode te ajudar. Como é que você vai lidar? O que eu estou falando o quê? Do churrasco? Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidade. Você vê, Toninho. Para tu veres. A diferença de Provérbios para os outros livros é porque não tem como você conectar. Normalmente assim, os salmos, normalmente você pega um salmo, você conecta a um contexto. Você consegue achar o contexto. Provérbios não tem isso. Provérbios você pode até, eu já vi, né, aquela Bíblia em ordem cronológica, ele pegava e colocava todos os provérbios que falam da mesma coisa juntos. Não tem problema fazer isso em provérbio. Falar sobre a língua, colocava tudo junto. Falar sobre sabedoria, colocava tudo junto. Falar sobre a ira, colocava tudo junto. Para ajudar, pegava. Provérbios você consegue fazer isso, porque os versículos eles não seguem uma sequência.
a não ser alguns capítulos aqui, ok? O que você faz que não vai piorar as coisas? É isso que serve Provérbios. Qual a decisão que você vai tomar para não piorar ainda mais sua situação? Nossa sabedoria nos guiará à medida que crescemos no conhecimento e imagem de seu Filho, Jesus, que é a própria sabedoria. Em que área da vida você mais precisa crescer em sabedoria? Aí uma pergunta eu deixo para você. Qual é a área da vida que você mais precisa crescer em sabedoria? Nós temos áreas que precisam ser tratadas da nossa própria vida. Ok? E aí, gente, para mim encaminhar para o final aqui, Provérbios não é apenas provérbios em si, né? Também não é uma questão só simplesmente moral. Vamos ler comigo aqui, Provérbios. Esse texto aqui tá bom aqui, ó. 1 a 2a. Os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para ganhar sabedoria. Então não é apenas uma questão moral. A palavra principal para sabedoria em Provérbios inclui o ser moral, mas vai muito além disso. Está fazendo a escolha certa, mesmo quando não há leis morais claras que lhes digam explicitamente o que fazer. Algumas decisões requerem apenas conhecimento. Por exemplo, o remédio adequado. Tranquilo. O carro quebrou, eu sei o que eu tenho que fazer. Não tem muita dificuldade. Mas exige alguma conformidade com regras, como se cometer adultério ou não, né? Então, algumas decisões requerem apenas conhecimento, outras alguma conformidade com algumas regras. Nenhum versículo bíblico lhe dirá com quem exatamente vai se casar. Muita gente às vezes chega para mim e fala assim, como é que eu faço? Eu leio a Bíblia, como é que eu sei com quem casar? Meu filho, vai ler Provérbios. Vai te ajudar bastante. Ele vai te orientar a fazer esse negócio. Qual trabalho você vai tomar? Qual profissão que você vai escolher? E agora? Se você se mover ou se permanecer. No entanto, uma decisão errada pode ser desastrosa para você. A gente sabe disso. O cara está lá com 60 anos e se arrependeu de um monte de coisa que ele decidiu para trás. E não existem leis morais explícitas contra falhas de caráter como abrasividade, impulsividade, fragilidade emocional e desorganização. Existe alguma lei do Estado contra essas coisas? Não existe. O cara vai fazer um exame para ser motorista. Não sei como é que era lá, Paulo, quando fazia exame. Será que perguntava para ele se ele era um cara assim, descontrolado, em termos de temperamento? Se um cara ele era abrasivo? Perguntava se ele era abrasivo quando passava uma mulher? Se ele era impulsivo? Ninguém pergunta isso, né? Mas também pode danificar o curso da sua vida. Essas coisas aqui, Toninho, como você falou da ira, a gente não vai encontrar leis diretas para isso, mas com certeza essas coisas ajudam a atrapalhar muito a nossa vida. E o livro de Provérbios é um livro que Deus inspirou Salomão para nos ajudar nessas questões da vida. Quando você acaba de ler Provérbios, você fala assim, rapaz, nossa, quanta coisa errada que eu fiz. Estou precisando melhorar assim, assado. Eu perdi a cabeça naquele momento, falei o que não devia, falei demais, e aí a vida vai, né? Se Deus tivesse nos dado um conjunto de regras de 100 volumes para cada situação, nós teríamos confiado no livro e em nossa diligência. Mas quando vemos o que a sabedoria verdadeiramente é, seremos levados a olhar para Jesus, de quem foi dito, que sabedoria lhe foi dada. Você lembra quando Jesus acabou de explicar o Sermão do Monte, 2 capítulos, as pessoas perguntavam, de onde lhe vem tamanha sabedoria? As pessoas ficavam assim, travadas no ensino de Jesus. Na fala, de onde é que lhe vem tamanha sabedoria? Você já viu um exemplo de pessoa boa e moral que foi muito insensata? Você já viu? A pessoa é boa, correta, mas ela foi insensata. Acontece, gente. Acontece muito isso, né? Eu não poderia encerrar Provérbios não dizendo para onde é que Provérbios aponta, né? Provérbios, como parte de toda a Bíblia, embora chamemos de provérbio, de livro, ele é realmente um capítulo de um livro muito maior, a Bíblia. Ele faz parte de um livro muito maior, que é a própria Bíblia, que apresenta em todas as suas várias partes e narrativas uma história única e coerente. Desde quando nós estamos falando disso de quarta-feira, nós estamos falando que a vida
A Bíblia vai apresentar uma narrativa. E Provérbios faz parte dessa narrativa também. Ok? Essa história é que a raça humana prejudicou a boa criação de Deus através do pecado. E agora precisa de salvação. E que essa salvação foi realizada e pode ser encontrada somente em Jesus Cristo. Provérbios desistirá de seu significado mais completo e mais rico somente quando for lido à luz da pessoa e obra de Jesus. Quando você lê Provérbios, você fica encantado. Mas quando você lê a história de Jesus, quando você vê a sabedoria de Jesus, você fala assim, nossa, agora eu entendi esse negócio. Fica muito maior. Nós não vamos ler o texto não por causa do nosso tempo, tá bom, meus irmãos? Mas isso aqui está tudo em Lucas, falando sobre Jesus e sobre Jesus como aquele a quem o livro de Provérbios aponta. Jesus, ele deslumbrou seus ouvintes com a sua sabedoria. Eles ficavam de queixo caído com o ensino de Jesus. Por isso que existem livros hoje, né, Letícia? Assim, o homem mais sábio do mundo, o maior pedagogo da história, tudo mais. Jesus também afirmou ser o novo Salomão com a sabedoria suprema. Tem alguém aqui que é maior do que Salomão. Tem alguém aqui. A sabedoria personificada que criou o mundo. Quando você lê Provérbios 8, 22, você vê que a sabedoria que criou o mundo, foi fazendo as coisas e tal. Essa sabedoria personificada é finalmente revelada como sendo Jesus, a palavra de Deus com quem Deus criou o mundo. Vamos só dar uma olhadinha, dar um tempinho ainda, Provérbios 8, olha lá Provérbios 8, versículo 22. Vamos ler tudo não, mas pelo menos alguns versículos, a partir do versículo 22. Essa sabedoria, essa sabedoria personificada que criou o mundo, olha aí, ó. Vamos ler comigo, ó. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de sua obra nas suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, a sabedoria, né? Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. A sabedoria dizendo. Quer dizer, antes de fazer todas as coisas, a sabedoria já estava lá. E Paulo vai dizer depois, né, no texto de Romanos, né, quem conheceu a mente do Senhor, a sabedoria de Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, fala que a cruz é a sabedoria de Deus. E Jesus, ele personifica, ele é revelado como sendo Jesus, a palavra de Deus, com quem Deus criou o mundo. Paulo chama Jesus de sabedoria de Deus aqui. Aquele em quem toda a sabedoria de Deus está escondida. Vamos ler Colossenses 2, 3, por favor. E aí já estou terminando já. Colossenses 2, versículo 3. Olhem lá comigo. Colossenses 2, versículo 3. Vamos comigo? Colossenses 2, 3. Está falando de Jesus antes, tá ok? Aí está dizendo em versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Se nós ficamos encantados com provérbios, imagine Jesus.
Imagine Jesus. Se Provérbios nos dá uma orientação com respeito à vida, imagine quando a gente se relaciona com Jesus e Ele se torna o Senhor da nossa vida. Se Provérbios nos ajuda tanto no dia a dia da vida, imagine o que Cristo fez. Imagine a obra dele. É isso que Provérbios está dizendo, por um lado. Se nós precisamos tanto de sabedoria para lidar com a vida, né? As pessoas perguntam assim, mas como é que eu vou controlar minha língua? Como é que eu vou controlar o meu olho? Como é que eu vou controlar meu comportamento? Como é que eu vou aprender a lidar com o trabalho? Como é que eu vou aprender a lidar com o vizinho? Como é que eu vou aprender a lidar com tantas coisas? Eu só te dou uma resposta. É o hino de número 136 do nosso inário. Mais de Cristo eu quero ter. Seus ensinos receber. Ter da sua compaixão. Mais de Cristo. Quanto mais de Cristo nós temos, mais dessa sabedoria absorve o nosso coração. E a nossa vida. É o que Paulo está dizendo. A cruz mostrou a sabedoria de Deus. Enquanto os gregos buscavam sabedoria. A cruz mostrou. É aquele em quem toda a sabedoria de Deus está escondida. Meus irmãos, se nós ficamos encantados com Provérbios. E graças a Deus por isso, porque é a palavra de Deus para nós. Jesus é muito maior do que tudo isso. Lembre-se também que o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Um relacionamento vital com Deus é o pré-requisito absoluto da sabedoria. Você quer ter sabedoria? Aumente sua intimidade com Deus. Aumente seu tempo de oração. Aumente seu tempo de estudo da palavra. Aumente seu tempo de viver mais profundamente. Permitir que Deus conduza a sua vida. Obedeça essa palavra, se sujeite a ela. É assim que a gente vai ter um requisito para a sabedoria. Okay? Então é isso que a Bíblia está dizendo sobre o livro de Provérbios. Okay? O Novo Testamento nos mostra que o tipo de relacionamento com o Senhor que os provérbios exigem só pode ser plenamente realizado por meio da fé no Evangelho de Jesus Cristo. O tipo de relacionamento com o Senhor só pode ser realizado por meio da fé no Evangelho em Cristo Jesus. Como Paulo diz, em Cristo, toda a sabedoria de Deus está nele. Nós acabamos de cantar um cântico aqui, quem nos separará do amor de Cristo? Nele está tudo que nós precisamos. Ok? Tudo bem, gente? E aí você vai encontrar outros temas em Provérbios, né? Eu não citei aqui, mas ele vai falar sobre tolice, vai falar sobre como nos tornamos sábios, como é que nós conhecemos a Deus, como é que nós conhecemos o nosso coração, como é que nós entendemos o nosso coração, como é que nós temos os nossos desejos reordenados, como é que nós entendemos a tentação, como é que entendemos as emoções, como é que nós conhecemos as outras pessoas, como é que nós lidamos com a fofoca. Essas coisas não existem. Isso aqui é só um exemplo, não é verdade? Como é que nós ouvimos conflitos? Como é que nós conhecemos o tempo e as estações? A questão do dinheiro, a questão do trabalho, a questão da justiça, a questão do poder. E no final, como é que nós conhecemos Jesus? A verdadeira sabedoria. É isso que tem lá. Exatamente. Isso. Exatamente também. Exatamente. Percebe, gente? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Coloque sua fé cada vez mais no Evangelho de Jesus Cristo. Se deixe moldar por Ele. Tudo bem, gente? Deu para entender um pouquinho? Chega em casa a ler Provérbios, né? Quarta-feira que vem, se Deus quiser, vamos falar sobre um livro complicado, chama Eclesiastes. É um livro complicado. Alguns falam, né, que Salomão estava apaixonado. Escreveu o Cântico dos Cânticos. Quando ele estava mais idoso, escreveu Salomão. Mas quando ele estava vivendo a crise dos 40,
escreveu Eclesiastes. Está vivendo a crise dos 40, é verdade? Ele vai e me escreve Eclesiastes, né? Mas é um rico também extremamente profundo, ok? Tudo bem, meus irmãos? Alguma pergunta? Vamos ficar de pé então para a gente poder orar, encerrar o nosso estudo. Que você saia daqui com desejo de conhecer cada vez mais Jesus, crer cada vez mais nele. Ele vai à fonte de toda a nossa sabedoria e tudo que precisamos. Joãozinho, ore para a gente, por favor.